Saudações tricolores, eu sou o Fio, seu canal Gol de Barriga, e nessa terça-feira à tarde aqui vamos falar, tem muita coisa pra gente falar nesse vídeo, tá? Tem desenrolar de John Arias, que provavelmente já vai ter novidade daqui mais tarde. A gente vai falar sobre John Kennedy, a gente vai falar sobre Serna, a gente vai falar sobre SAF, a gente vai falar sobre João Neto, é um open bar de Jones e João aí, tá bom? Mas tudo isso logo após a vinheta, então roda a vinheta, que hoje tem muita coisa pra gente resumir e falar sobre o Fluminense, tá bom? Antes de começar esses assuntos, vou pedir pra você. Pô, você chegou aqui do nada, o YouTube indicou pra você, você estava vendo um vídeo e jogou pra cá. Vou pedir pra você, deixa o like, se inscreve no canal pra gente bater 14 mil inscritos. Realmente vocês têm dado uma moral muito grande aqui no canal Gol de Barriga, então por favor, se inscreve e deixa o like que ajuda muito, tá bom? Eu sei que parece bobeira, mas para o que você estiver fazendo agora. Pô, eu nunca fiz isso, eu nunca dou o like. Faz isso aí, não custa nada pra você e ajuda muito a gente. Enfim, se quiser ser membro do canal, também tem o link aqui embaixo para você virar membro do canal. Vamos lá. Começar a falar sobre John Kennedy, né? Acho que o assunto principal é John Arias, mas vou começar falando de John Kennedy porque tá certo. Pachuca se despede do John Kennedy nas suas redes sociais ali ontem e ele chega hoje no Rio de Janeiro. Já é esperado amanhã no CT e o Fluminense, existe a possibilidade de ser regularizado contra o Cruzeiro, mas o Fluminense se movimenta internamente. O pensamento é ele está apto para jogar contra o Flamengo no domingo, né? E aí aquelas coisas do futebol, né? O John Kennedy, que é o caçador de urubu, principalmente mais até pela base, mas pela sua estreia ali, mas é a música e é como a gente canta a música do John Kennedy, ele vai reestrear contra o Flamengo. Já dei minha opinião 150 vezes aqui nesse canal, não vou repetir sobre minha opinião sobre o John Kennedy, estou feliz com a volta dele, e aí vou só para você refletir se você não tá feliz, porque tem gente aqui que talvez esteja, eu não tô acreditando no John Kennedy. Talvez você tenha razão em não estar acreditando no John Kennedy. Mas vamos lá, jogo 1-1. Fluminense e Flamengo. 20 do segundo tempo. O Renato chama o John Kennedy. Você jura que você na arquibancada ou na sua casa vendo o jogo, a sua reação é igual se ele chamasse qualquer outro jogador? Não tem um sentimento diferente, uma torcida diferente para que ele faça o gol e seja o que a gente esperou dele durante muito tempo? Eu acho que a resposta é sim, né? Então é um cara que mexe com a nossa sensação de torcedor. E, pô, vou me sentir um idiota falando isso, porque o provável é que isso não aconteça. Mas sim, torço para que dessa vez ele embale, que ele jogue bola pra cacete, que ele foque no futebol, mas que seja o John Kennedy que encanta a gente. Então essa é a minha torcida, para que o menino rei volte e o urso, a gente possa fazer a comemoração do urso várias vezes e ver ele fazendo essa comemoração do urso em jogos importantes e também em jogos sem ser importantes, né? Para mim todo jogo do Fluminense é importante. Mas vocês entenderam que ele já reestreia ele no Fla-Flu, já fazendo gol, já deixando a sua marca, e a gente aqui é feliz pela volta do nosso moleque de Xerém. Assunto resolvido, agora vamos pro assunto polêmico. Tá começando assunto tranquilo, vamos na novela John Arias, Wolverhampton, querer sair, não sair. Muitas novidades desde o vídeo de ontem pra hoje, tem novidade pra cacete pra gente resumir aqui. Se você não parou pra ver nada, se você não parou pra ver nenhuma live, agora é o momento, tá? Vamos lá, cara, vamos falar sobre John Arias agora, essa novela do John Arias. Estou gravando isso aqui às 11h30 da manhã, vou acabar esse vídeo, vou gravar 2 lives e estou soltando o vídeo no canal após as 2 lives. Então, nesse tempo pode acontecer muita coisa, porque sendo bem sincero, acho quase impossível chegar até a data de hoje à noite e não ter nenhuma novidade, nenhuma atualização no caso de John Arias. E não é o que eu queria, né? Por mim não tinha atualização nenhuma, ele só era jogador do Fluminense, ponto, mas não é o que parece que vai acontecer. Então vamos fazer aqui uma novelinha de John Arias, né? Ontem o Fabrício Romano de manhã replica uma matéria, uma nota ali falando sobre John Arias estar praticamente fechado com o Wolverhampton. E aí é o desespero, meu, seu, da nossa mãe, da nossa tia, nosso primo, todo mundo desesperado com a saída do John Arias. Até porque o valor de 20 milhões, ainda mais que a gente tem 50% do passe, essa conta não fecha, mas assim, não fecha 10 milhões pelo Arias. E acho que nenhum valor, a gente está falando do melhor jogador em atividade no futebol brasileiro, no futebol sul-americano, né? Mas falando do futebol brasileiro, obviamente, você engloba ali o futebol sul-americano que tem engolido
ali os outros países do continente nesses últimos anos. E aí, ontem teve uma novidade, ontem à noite sai matéria do GE, do trio ali do GE, né? Marcelo Neves, o Giba e o Gustavo Garcia. E o título é: Fluminense recusa a primeira proposta de Wolverhampton para vender áreas. Negociação continua. E aí, boa parte da torcida tem um alívio muito grande, porque a gente estava com medo do F5 no GE ou em qualquer outro canal de informação, aqui no Jornada, ser um tchau pro Arias. Mas aí quando você vai ler a matéria, vamos lá, né? A matéria diz que mais um capítulo da negociação, que o Fluminense recusou a proposta de 20 milhões de euros, cerca de 130 milhões pelo atleta, mas aí tem pontos que a gente precisa analisar aqui na matéria, né? O dia foi movimentado no CT Carlos Castilho. Primeiramente, o Fluminense exigiu algumas condições para fechar a transferência, tanto para o Wolverhampton quanto para o Patriotas, equipe colombiana que detém 50% dos direitos econômicos do atleta. Sem um sinal positivo de ambas as partes, recusou a oferta. Isso aqui não é informação, é como eu estou lendo e interpreto isso nesse momento, tá? Eu leio isso e falo: o Fluminense exigiu condições para fechar para o Wolverhampton e Patriotas. O que me parece nessa hora é que eu não estou falando nem de um valor maior. Estão falando talvez da forma do pagamento, o pagamento ser à vista, e a parte do Patriotas, que o Fluminense não quer perder metade para o Patriotas, que é o que ele tem direito, mas o Fluminense pode virar Patriota e falar: cara, ou você aceita agora 5 milhões de euros ao invés de 10, eu fico com 15,5, ou eu não vendo. Quem tem a decisão de vender ou não é o Fluminense, e o Patriotas decide. O Patriotas tem a carta na manga de que o contrato do Arias é só final de 28. Então não existe essa pressa, aparentemente, o risco do Fluminense não vender o Arias e o Patriotas perder o dinheiro. Mas ao mesmo tempo eu não sei se o Patriota pode estar na situação precisando de grana, não sei como funciona essa negociação, mas aparentemente é uma coisa que eu olho e falo: cara, não está dizendo aqui só de valores, está dizendo sobre, né, circunstâncias de como vai ser feito um pagamento e tal. A outra coisa que tem no final é que nos bastidores a negociação é tratada como provável. Apesar de não desejar negociar o melhor jogador do time, a direção tricolor entende o sonho do atleta de morar e jogar na Europa. Prestes a completar 28 anos, Arias vê o Wolverhampton como das últimas oportunidades. Ou seja, a matéria diz que a negociação é tratada como provável. Então é questão só de alinhar esses detalhes. Esse vídeo vai ser um pouco longo, mas eu quero dar a minha opinião aqui, né? Até porque eu não dei opinião no meu canal. Apesar que eu tenho 250 lugares para dar opinião, né? Posso estar no Charla, no GE, no Jornada. Mas, assim, tem uma situação que assim, existiu ali claramente uma promessa, né? Um acordo entre Fluminense e John Arias. E o que o Mário pode estar fazendo eu estou aceitando os 20 milhões. Porém, eu preciso que o Patriotas ceda alguma coisa e eu preciso que esse pagamento, por exemplo, seja à vista. Então o Fluminense pode colocar empecilhos para o Mário não descumprir a palavra dele e, ao mesmo tempo, ele não vender, né, nesse momento. Mas é algo que me preocupa. Porém, todavia, Vitor Lessa ontem à noite veio com muitas informações, né? E como eu confio em Vitor Lessa, até porque você não confessa, eu não seria sócio de Vitor Lessa, ele botou algumas informações sobre a negociação, né? Vou por partes aqui. Ele confirmou a recusa, mas pode ter novidade ainda hoje para concluir a negociação, já que o Fluminense fez exigências. Ou seja, o Fluminense colocou as cartas na mesa, tanto para o Patriotas quanto para o Wolverhampton. Se os dois falarem sim, eu concordo em abrir parte, o Patriotas concorda em abrir parte do valor, e o Wolverhampton concorda em a forma pagar, ou então o Fluminense quis ficar com 10%. Não acho que vale a pena ficar com nenhuma porcentagem do Arias, tá? Melhor dinheiro agora, porque o Arias já tem 27, vai fazer 28 anos, não é um jogador que vai ter uma revenda maravilhosa. Então, espero que não seja isso. Segundo ponto, houve uma tentativa do Arias até agosto, ficar com o Arias até agosto, mas foi inicialmente descartado pelo clube inglês. E aí é normal, né? Porque se ele ficar até agosto, pra gente é bom que nesse calendário maluco, ele ficar até agosto, ele tá falando que a gente tem mais 10 jogos diários, ajuda muito a gente nos campeonatos. Porém, o Arias perde a pré-temporada e o começo da temporada. E isso atrapalha muito numa adaptação, ainda mais que o Arias nunca foi jogar na Premier League ou no futebol europeu. Então, foi descartada essa opção. O Fluminense exigiu uma parcela bem maior que 50%. E o clube impõe que o Patriotas receba menos. Eu acho que esse é o lugar que a gente pode se apegar, tá? Torcer para o Patriotas ser intransigente e não abrir mão dos 50%,
que aí a gente pode, talvez, o Mário pode se apegar nisso e falar, ô Arias, a culpa é do Patriotas. O Flu espera mais de 20 milhões e a tendência é que o Wolves aumente a proposta. E aí não vai de encontro à informação, porque não tinha informação nenhuma nisso na matéria do GE. Mas é o que eu achei lendo, que não ia ter um aumento de proposta. Segundo a informação do Lessa, é que a tendência é que o Wolves aumente essa proposta. Qualquer valor que aumentar é bom, né? Porque a gente está numa situação, parece que a gente vai perder o Arias por qualquer coisa, então tudo que aumentar nessa hora aqui é melhor para a gente poder avaliar. Tem a informação, o Lessa traz a informação, que o Arias recebeu uma proposta gigante do Al Nassr da Arábia, que ele receberia 500% mais do que recebe hoje. No total era de 10 milhões de dólares por ano, durante 5 anos. Isso dá mais ou menos 4 milhões e meio por mês que ele ia ganhar durante 5 anos, tá? É um puta salário, mas já falamos algumas vezes, o problema do Arias não é dinheiro, né? Porque o Arias ganha, sei lá, mais de 1,5 milhão no Fluminense, o problema nunca foi dinheiro. O Arias tem esse sonho, e é um direito dele, de jogar no futebol europeu, mostrando que dinheiro ali não é o problema. E aí tem a informação, a última informação do Lessa é que diz que o Fluminense nunca quis negociar o Arias, porém do lado do Arias por isso o esforço de renovar com o Arias, né? Porém, o Arias reforçou o pedido agora, argumentando que entregou muito pelo clube em todos esses anos e agora é a hora do clube retribuir. Cara, isso é complicado, porque assim, o clube já retribui automaticamente o Arias, porque o Fluminense, não é que a gente trouxe o Arias, um grande craque do futebol colombiano, que vinha se destacando na seleção, que fez história no Atlético Nacional, por exemplo, e a gente trouxe ele para cá. O Arias não tinha projeção nenhuma e tinha uma carreira bem mais ou menos. E o Fluminense fez o Arias acontecer. Então retribuir, a gente já retribuiu, porque hoje o Arias ganha um dos maiores salários, o maior salário do elenco, um dos maiores salários do Brasil, tá na seleção, tá jogando Copa do Mundo, ganhou Libertadores, tudo isso é uma retribuição do Fluminense. Então, assim, eu não vejo essa narrativa do Arias falar isso agora, pra mim não faz sentido nenhum. Se essa narrativa foi antes da renovação e o Mário apertou a mão do Arias, aí eu entendo o lado do Arias e fala, cara, olha só, eu só vou renovar, mas quero sair. O Mário vira e fala, tá bom, mas aí falta o Mário a transparência com a torcida de deixar claro. Porque na renovação é zero claro isso. O Mário tem obrigação de falar pro torcedor que tem um acordo para vender o Arias da primeira proposta depois do Mundial? Não tem obrigação. Dito isso, eu não tenho obrigação também de ficar satisfeito por ficar por 10 milhões de reais, 10 milhões de euros para o maior jogador do Fluminense, do Brasil, da América do Sul e um dos melhores do mundo agora. Então, é a minha opinião como torcedor. Enfim, vai ter mais novidade hoje, com certeza. Essa novela não sei se está longe de acabar, mas ainda não acabou. Isso a gente pode ter certeza. Vamos acompanhar aqui. Minha opinião cara, quando você analisa friamente esse cara, o André, um moleque novo, muito mais promissor do que o Arias pensando em carreira, foi vendido por 22 e o Arias por 20, com quase 28 anos, sem tudo nunca passado pela Europa. Nem é um valor tão absurdo. Só que o Arias teve uma projeção absurda. O Arias, a gente não tem 100% do Arias, a gente só tem metade, então nada disso faz sentido. Essa conversa começa a ter um sentido, diria, indo para 25 milhões e o Patriota abrindo mão dos 50% e ficando com 5 milhões. 20 milhões, mais uma vez, não se paga. A gente não vai conseguir trazer um novo Arias. O melhor pro Fluminense ele cumpriu o contrato. Isso é o melhor pro Fluminense, porque ele cumpriu o contrato, a gente continua ganhando coisas como chegou longe no Mundial, como ganhou a Libertadores, e isso importa mais, e financeiramente ajuda muito também o clube. Porém, todavia, se você me falar que vai pingar limpo 20 milhões no bolso do Fluminense, eu começo a não gostar, mas não achar um absurdo. 10 milhões, e olha lá, se for 10 milhões, né? Porque tem um empresário ainda, 10 milhões do bolso do Fluminense pelo Arias é um absurdo e é inquestionável isso, tá? Vamos pro próximo assunto agora. Tem mais alguns assuntos, mas são assuntos mais curtos aqui pra gente falar nesse vídeo. Cara, essa vai ser bem rápida, até porque é uma novela que parece que já começa morta, né? Mas o dirigente do Alianza Lima informou que sim,
tem vontade de contratar o atacante Serna para ele voltar, né? Porém, vai depender das condições apresentadas. Ele diz que quem tornou isso público foi o empresário do Serna, porém, isso tudo é falado, tá tendo todo esse burburinho, o empresário tá fazendo essa novela toda, o Alianza Lima tá falando, mas o GE apurou e ninguém procurou a diretoria tricolor para adquirir o jogador, e a comissão técnica gosta do Serna. Serna é o vice-artilheiro do Fluminense na temporada, só tá atrás de Germancano, e durante o período Renato Gaúcho no Fluminense, né, são 22, 23 jogos, Serna é o artilheiro. Então, assim, acho que apesar dele não ter jogado o Mundial, eu acho que é uma coisa muito mais que diz sobre o Mundial, sobre o estilo de jogo mundial, a gente ter mudado para jogar só com 2 atacantes. Acho que o Renato conta com o Kevin Serna e para mim é um assunto que não vai para frente. O Fluminense não vai vender o Serna, não vai ter uma proposta para emprestar o Serna, não vale a pena. O Serna é útil pro elenco, o Serna tem qualidade que só o Serna tem, então esse é um assunto que dá pra gente passar os próximos assuntos aqui, né? Só pra deixar claro, é só porque teve essa atualização ali do presidente do Alianza Lima falando sobre o Kevin Serna e a apuração do GE que não chegou nada no Fluminense e que o Fluminense não pretende negociar o Serna, e acho que o Fluminense está certo em relação a isso, porque é um jogador útil, tá? Sobre jogador que talvez não seja útil, mas a torcida às vezes fala que tudo, vamos falar um pouco sobre o João Neto agora. Vamos falar de um atacante da base de 22 anos, João Neto volta, segundo o pessoal da Central Fluminense, né, dando crédito, o João Neto volta do Portimonense, onde ele tinha contrato até julho de 2026, mas por decisão do clube português, ele rescinde esse empréstimo e volta ao Fluminense, né? Vale lembrar que ele tem contrato até o fim de 2027 Fluminense, e no Portimonense ele jogou 6 jogos e fez apenas 1 gol. E assim, é uma volta que mostra muito que não é o jogador que a gente teve e gerou essa expectativa, né? Talvez por lesão, ele sofre de lesão naquele momento que ele acaba de subir ali, né? Ele faz parte daquele time campeão sempre confundo Copa do Brasil ou Brasileiro. Acho que é a Copa do Brasil, sub-17, né? Eu lembro muito que ele tá naquele jogo contra o Atlético Paranaense, que tem a porrada come ele é até um do que toma uma voadora na cara, mas ele é o centroavante daquele time. Mas assim, jogou em 2021 no Fluminense, sobe, faz 3 jogos. Em 22 ele não joga pelo profissional, mas em 23 ele faz mais 3 jogos. Isso é muito novo, né? Em 24 ele é emprestado, ele joga 5 jogos no Fluminense, faz 2 gols e uma assistência, naquele começo maluco ali. E são até números bons, assim, né? Ele já fez gols pelo Fluminense, né? O que surpreende. E ele vai pro CRB, joga 24 jogos, faz 3 gols, faz um gol num jogo importante, um jogo de final. Confesso que eu poderia pesquisar isso aqui, poderia, mas não vai mudar nossa vida tanto isso aqui, né? Lá ele era banco do Anselmo Ramon, que era o craque do time, e aí começa a temporada até jogando 2 jogos aqui no Fluminense, no começo, aquele mescladão ali do começo de Carioca, e vai para Portimonense, e a Portimonense fala, não, pode voltar. Acho que é um jogador que a gente tem um contrato ainda de 1 ano e meio, não é um tempo grande, acho que não vale renovar, acho que é a hora de pegar uma proposta aí de 1 milhão de dólares, 1 milhão de euros, jogar para algum mercado e ficar com 30% do passe dele, que é aquilo que muitas vezes a gente questiona, mas é melhor a gente ganhar 1 milhão ali, ganhar 5, 6 milhões de reais, do que não ganhar nada, né? Que é o que eu não tenho esperança hoje, e não dá pra gente contar com o João Neto no elenco do Fluminense. Então eu desejo tudo boa sorte ao moleque, mas infelizmente não vingou o nível Fluminense hoje. Pode acontecer um monte de coisa, pode vir a jogar demais, mas não é um jogador que eu tenho muita expectativa. É só a notícia, porque é um jogador nosso. A Central disse que tá voltando de empréstimo, então é bom, a gente tinha que noticiar aqui. Mas se alguém tiver uma opinião diferente da minha, pode comentar aqui, mas acho que nem o torcedor mais tem essa expectativa, porque acho que até ano passado a gente tinha... Tenta o João Neto é melhor que o Everaldo. Eu acho que passou um pouco dessa fase aí de acreditar em João Neto, né? Essa é a minha opinião sobre esse caso. Falar agora sobre a última situação aqui, que é só algo um pouco irritante. Vamos lá, o último assunto me irrita um pouco, mas acho que vale falar, né? Lauro Jardim soltou nota ontem, colunista do Jornal o Globo, soltou nota ontem sobre avanço de SAF no Fluminense. E eu vou ler a nota, né? É curta a nota, eu faço questão de ler aqui. Ele diz que o fundo que o BTG está montando para montar a SAF no Fluminense avançou bastante nos últimos 30 dias. Os progressos eram visíveis para quem acompanha de perto o processo, mesmo antes do Mundial.
O desempenho do Fluminense no torneio, em que ficou em quarto lugar, fez avançar a negociação. O banco controlado pelo tricolor André Esteves está conseguindo levantar os recursos necessários para fechar o fundo. Antes do Mundial, essa parte aqui é mágica agora, tá? Antes do Mundial, a avaliação do clube estava em cerca de 850 milhões de reais. Agora, com a visibilidade e os ganhos do torneio dos Estados Unidos, acredita-se que esse valor aumentará ainda mais. É uma das maiores não notícias de todas, né? O que essa nota não diz nada? Ela diz que o Fluminense, após jogar o Mundial de Clubes, ganhar 300 milhões, performar bem contra times europeus, valorizou. Eu daqui de casa, aqui, se eu ficasse deitado no sofá, eu tinha essa informação também. Porque ela é meio óbvia, né? Então, assim, não sou jornalista, não tenho nada com isso, então... Mas, assim, o que as notas das colunas do jornal o Globo sobre o Fluminense não dizem nada com nada é impressionante, né? Queria só deixar esse meu protesto aqui no vídeo, que cada nota que sai no Lauro Jardim, Anselmo Góes, Diogo Danto, tô batendo no Anselmo Góes, eu nem sei se ele solta também essas paradas. Acho que sim. Enfim, só pra falar que me irrita muito essas notas de Fluminense que não acrescentem nada, não mudem nada, nunca uma notícia relativa. Espero que seja errado, espero que em algum momento venha uma notícia relativa. Mas essa notícia sobre SAF aí, o que não disse nada. E alguém vai falar assim, Fio, isso é cortina de fumaça, por causa da venda do Arias. Pô, se isso for cortina de fumaça, eu hoje de manhã fumando 2 cigarros, fui mais fumaça que isso aí. Então, só pra protestar contra isso, porque é uma grande forma. Falar que o Fluminense valorizou após o Mundial como notícia é uma loucura, né? Enfim, final do vídeo, deixa o like, se inscreve no canal. Provavelmente teremos outro vídeo hoje, porque tá agitado, né? John Kennedy chegando, John Arias saindo, espero que não. É parcial de ingresso, gente voltando, Serna, confusão. Então provavelmente tem outro vídeo hoje. Mas enfim, se inscreve no canal, deixa o like, tá bom? Tamo junto, até a próxima, valeu.